Fala nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje temos um vídeo especial, de bastidores quentes, que pode mexer com o mercado da bola e também com o coração das torcidas. O Flamengo está de olho em um talento do futebol brasileiro, mais precisamente, um jovem promissor da base do Atlético Mineiro. É isso mesmo que você ouviu. O Mengão monitora um meia do Galo e prepara uma investida que pode ser surpreendente para os próximos meses. Então, antes de mais nada, já mete o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e comenta aqui embaixo. Você acha que o Flamengo deveria mesmo buscar reforços entre os rivais do Brasil? Esse é um movimento inteligente? Agora, vamos direto ao ponto. O nome que circula nos bastidores é o de Inácio da Silva, meia de apenas 20 anos, que vem se destacando nas categorias de base do Atlético Mineiro e que já chegou a ser relacionado para partidas do time principal. O jogador é visto internamente como uma joia da nova geração do Galo, e isso, claro, despertou o radar do Flamengo, que segue em busca de jovens promissores para fortalecer o elenco e preparar o futuro do clube. Fontes próximas ao departamento de futebol rubro-negro confirmam que houve, sim, uma sondagem recente ao staff do atleta. O objetivo foi entender as condições contratuais do meia, como o tempo de contrato, multa rescisória e principalmente o desejo do jogador em relação a uma possível mudança de ares. Vale destacar que, apesar de ainda não ter estourado no profissional, Inácio é muito bem avaliado por olheiros e analistas de desempenho do Flamengo. Ele é um meia moderno, com boa capacidade de passe, visão de jogo e uma característica rara no futebol atual. Atua tanto como armador mais recuado, iniciando jogadas, quanto próximo da área adversária, servindo como segundo atacante. A diretoria do Flamengo já deixou claro nos bastidores que busca um perfil como esse. Jovens que possam compor o elenco de imediato e, ao mesmo tempo, serem lapidados para assumir protagonismo no futuro. Isso se alinha com a filosofia do clube de reduzir a dependência de veteranos e preparar o terreno para a próxima geração de craques rubro-negros. Mas claro, não estamos falando de uma negociação simples. O Atlético Mineiro considera Inácio uma peça estratégica na reformulação de sua base e já teria sinalizado que só aceita abrir conversas mediante uma proposta financeira significativa, ou uma negociação que envolva percentuais de revenda, bônus por performance e até possíveis trocas com jogadores do elenco sub-20 do Flamengo. Ainda assim, o clube carioca estuda alternativas para viabilizar o negócio. Uma das opções cogitadas seria apresentar uma proposta com pagamento parcelado e bônus por metas atingidas, algo que o Flamengo já usou com sucesso em outras contratações recentes. Isso ajuda a reduzir o impacto financeiro imediato e aumenta o poder de barganha do clube na hora de negociar com clubes rivais. Outra possibilidade discutida internamente seria a tentativa de envolver o jogador em uma negociação futura envolvendo o SAF. Isso porque há rumores, não confirmados oficialmente, de que o Flamengo considera, em um futuro de médio prazo, formar um projeto com participação em SAFs de outros clubes ou até mesmo desenvolver um sistema de empréstimos internacionais com clubes parceiros. Nesse contexto, jogadores jovens como Inácio seriam peças importantes. Agora, vamos à reação da torcida. Assim que o nome de Inácio foi ventilado por páginas especializadas e perfis de jornalistas ligados à cobertura do Flamengo, os comentários nas redes sociais começaram a pipocar. Uma parte da torcida se mostrou entusiasmada com a ideia de trazer uma joia do Galo, principalmente porque o Flamengo tem se mostrado um ambiente muito positivo para o desenvolvimento de jovens. Casos como os de João Gomes, Lázaro, Matheus França e Vitor Hugo são provas disso. Por outro lado, uma parte mais cautelosa da nação levantou dúvidas sobre a real necessidade de investir em um meia agora, ainda mais vindo de um rival direto no cenário nacional. Será que precisamos mesmo de mais um jovem da base dos outros? E os nossos talentos? Perguntaram alguns torcedores. Essa discussão é válida, e até saudável. Mas a verdade é que, no futebol atual, clube que não se antecipa no mercado, fica para trás. E o Flamengo tem mostrado nos últimos anos que está sempre atento às oportunidades que surgem no mercado interno, principalmente quando envolvem atletas com alto potencial de valorização. Dando sequência ao nosso vídeo, agora é hora de mergulhar ainda mais fundo nas implicações táticas, estruturais e estratégicas dessa possível contratação. Afinal, não estamos falando apenas de trazer mais um jovem para o elenco. O interesse do Flamengo em um meia da base do Atlético Mineiro tem desdobramentos importantes em várias frentes, e é sobre isso que vamos tratar agora. Primeiro, vamos entender como Inácio da Silva se encaixaria no elenco atual do Flamengo. Taticamente, o jogador seria uma peça versátil nas mãos de Tite.
Com 20 anos, boa mobilidade, inteligência tática e capacidade de infiltração, Inácio poderia ser utilizado como substituto imediato para Everton Ribeiro, que já deixou o clube, ou até mesmo como uma alternativa mais dinâmica ao próprio Arrascaeta em jogos mais físicos ou com gramados pesados. Isso permitiria ao treinador rodar o elenco sem perder qualidade criativa no meio de campo. Além disso, Inácio tem números muito interessantes nas categorias de base do Galo. Em 2023, ele somou 11 assistências e 8 gols, participando diretamente de jogadas ofensivas com passes verticais, lançamentos longos e chutes de média distância. Seus mapas de calor mostram um jogador que percorre praticamente todo o terço ofensivo, alternando entre o lado direito e o centro, sempre buscando superioridade numérica. Esse perfil é altamente valorizado em elencos que gostam de controlar a posse e ditar o ritmo da partida, exatamente como o Tite gosta. E tem mais. Segundo dados de scout da CBF, Inácio é um dos meias sub-21 com maior índice de passes progressivos e de criação de jogadas em zona 14, ou seja, na região central, próxima à entrada da área. Isso mostra que ele tem leitura de jogo e coragem para assumir responsabilidade ofensiva, mesmo sendo jovem. Mas como essa possível contratação se encaixa na política do Flamengo? A diretoria do Mengão, especialmente sob o comando de Bruno Spindel e Marcos Braz, já deixou claro que quer equilibrar o elenco com juventude e experiência. Jogadores como Pedro, Gerson, Pulgar e Arrascaeta são pilares, mas o clube entende que precisa de renovação gradual, preparando substituições naturais para não depender apenas do mercado internacional, que está cada vez mais inflacionado. Nesse contexto, buscar jovens com rodagem de base e potencial de valorização é estratégico. É exatamente isso que o Flamengo fez com nomes como Mateuzinho, Matheus França, Vitor Hugo e Wesley. E trazer Inácio se encaixa nesse mesmo modelo, com um detalhe a mais: além de reforçar o elenco, você tira um talento de um rival direto. Aliás, esse ponto merece destaque. O Atlético Mineiro é um dos principais concorrentes do Flamengo em competições como o Brasileirão e a Libertadores. A relação entre os dois clubes é tensa em alguns momentos, como vimos em disputas recentes de bastidores, transferências travadas e até provocações de dirigentes. Uma investida do Flamengo em uma joia da base do Galo pode ser vista como um movimento ousado e até provocativo, o que, claro, gera repercussão e mexe com o emocional da torcida rival. Por falar em repercussão, a mídia mineira já começou a especular sobre o tema. Alguns comentaristas da região afirmam que o Atlético não pretende negociar, mas sabem que, se o jogador quiser sair e houver pagamento da multa, não há muito o que fazer. Outros lembram que o Flamengo tem poder de convencimento, estrutura e vitrine, e isso, para um jogador jovem, conta muito. E aí vem uma pergunta inevitável: o Flamengo precisa mesmo investir em um meia agora? Essa é uma discussão que divide opiniões. Parte da torcida acredita que o momento é de buscar um novo volante ou zagueiro, posições mais carentes no elenco. Já outros rubro-negros defendem que trazer um meia jovem é uma forma de não repetir os erros do passado, quando o clube perdeu oportunidades por hesitar demais. Basta lembrar casos como Claudinho, que quase veio em 2021, e hoje está valorizadíssimo. Outro ponto é que Inácio pode ser usado como moeda de troca ou até revendido futuramente com lucro, como aconteceu com Matheus França, vendido ao Crystal Palace por mais de 100 milhões de reais. Jogadores da base, quando bem trabalhados, são ativos valiosos para o clube, tanto em campo quanto no caixa. Falando em valores, estima-se que a multa de Inácio gira em torno de 4 milhões de euros, aproximadamente 24 milhões de reais, mas o Flamengo poderia tentar negociar um acordo parcelado ou envolver jogadores da base para suavizar a operação. Há quem diga que o clube poderia incluir até 2 atletas sub-20 no negócio, com percentuais mantidos, numa espécie de troca inteligente, algo que vem sendo comum em clubes formadores. Por fim, o que esse movimento diz sobre o projeto do Flamengo? Ele mostra que o clube não está apenas focado no presente, mas também com o olhar voltado para o futuro. Enquanto tenta conquistar títulos em 2025, a diretoria já pensa em 2026, 2027 e nos ciclos que virão. A estrutura do Ninho do Urubu, a filosofia de captação e a mentalidade vencedora colocam o Flamengo na vanguarda, e é por isso que o clube atrai tantos olhares e talentos. Agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro. Dedo indicador apontando para a direita, você aprova a investida do Flamengo no meia Inácio, do Atlético Mineiro? Dedo indicador apontando para a direita, acha que o Flamengo deveria priorizar outras posições ou vale apostar no meia jovem de talento? Dedo indicador apontando para a direita, qual outro jogador da base do Galo você gostaria de ver no Mengão?
Comenta aqui embaixo. Vamos debater juntos. A sua opinião é parte essencial deste canal. E claro, se ainda não deixou o like, já clica agora, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com os amigos da nação. Fica ligado que a qualquer momento a gente volta com mais bastidores, apurações exclusivas e tudo sobre o mercado da bola envolvendo o nosso Mengão. Tamo junto!